Imagine um mundo antigo onde os rios Nilo e Eufrates não eram apenas fontes de vida, mas artérias de grandes civilizações. Suas águas sustentavam o florescimento de culturas e cidades. No horizonte, erguem-se majestosas pirâmides, cujas pedras brilhantes refletem a luz do sol, como se os próprios deuses tivessem indicado sua construção e grandeza. Em Babilônia, ouve-se o som da água fluindo pelos canais de irrigação em múltiplos níveis. Esta cidade era o centro de maravilhas de engenharia e desenvolvimento cultural. A estátua de Zeus em Olímpia se eleva de forma tão grandiosa que seu sorriso parece dar vida ao próprio tempo, sendo símbolo do poder divino e da grandeza. Este mundo estava cheio de mistérios, aspirações e uma sede infinita de deixar uma marca na história que preservaria para sempre as grandes criações da humanidade. As 7 maravilhas do mundo não são apenas construções, mas a personificação das ambições, do gênio e da fé na imortalidade do espírito humano. Elas pareciam dizer: olhem do que somos capazes, nunca seremos esquecidos. Esta lista é símbolo da vontade indomável do homem. Esta lista chegou até nós do fundo dos séculos e tornou-se símbolo da capacidade humana de superar o impossível e alcançar a perfeição. Como surgiu a ideia de reunir exatamente as 7 maravilhas? As raízes desta lista remontam à antiguidade, quando o mundo era governado por filósofos, viajantes e cientistas. Essas pessoas buscavam classificar e compreender tudo ao redor, criando as primeiras descrições das grandes criações de seu tempo. Heródoto, conhecido como o pai da história, e seus seguidores foram os primeiros a descrever as grandes criações daquela época, deixando-nos testemunhos inestimáveis. No entanto, a lista definitiva foi formada mais tarde graças aos trabalhos de Calímaco de Cirene, bibliotecário da Biblioteca de Alexandria. Por que exatamente 7? No mundo antigo, esse número era considerado sagrado, simbolizando plenitude, perfeição e harmonia. Essas maravilhas surgiram numa época em que as civilizações alcançavam alturas sem precedentes nas artes, ciências e arquitetura. Cada um desses monumentos refletia o espírito da época e a aspiração das pessoas à imortalidade através da criatividade e grandeza. Alturas em arquitetura, engenharia e arte foram criadas pelos faraós egípcios, governantes da Babilônia e tiranos gregos, que usaram suas riquezas para construir edifícios eternos. Esses edifícios não eram apenas decoração. As pirâmides eram a personificação da grandeza divina, adorada por milhões de pessoas na antiguidade. O mundo naquela época era muito diferente. Imagine caravanas cruzando as areias infinitas do deserto para entregar materiais preciosos para a construção das grandes estruturas. Navegadores conquistavam águas turbulentas, tornando-se parte da história que mostra até onde o homem pode chegar, guiado pelo sonho e pela busca da glória imortal. As 7 maravilhas do mundo são uma ponte entre o passado e o presente. Elas contam as conquistas daquela época e lembram que sonhos podem atravessar séculos. Agora vamos embarcar em uma viagem no tempo para descobrir como essas majestosas construções surgiram, quem as criou e por quê, e como elas mudaram o mundo. Vamos nos transportar para o Egito, o país onde começou a história das maravilhas do mundo. Entre as areias e o sol escaldante do deserto, ergue-se uma construção monumental. A Grande Pirâmide é a única das 7 maravilhas do mundo que sobreviveu até os dias atuais. Ela foi construída por volta do ano 2560 a.C. A pirâmide foi erguida durante o reinado do faraó Quéops, também conhecido como Khufu. Sua altura impressiona a imaginação e ainda hoje causa admiração. Com quase 147 metros, foi a maior do mundo por milênios. Hoje sua altura é um pouco menor devido à perda das pedras de revestimento superiores, mas o símbolo de genialidade permanece. Esse símbolo da civilização do Antigo Egito permaneceu um mistério. Para sua construção, foram necessários cerca de 2,5 milhões de blocos de pedra, com peso total estimado em 6 milhões de toneladas. Cada bloco de pedra pesava entre 2,5 e 80 toneladas, dependendo do tamanho. Como os egípcios transportavam esses enormes blocos, ainda é motivo de debate científico. Os cientistas acreditam que eles usavam trenós que deslizavam sobre areia úmida para reduzir o atrito. Descobertas recentes mostraram canais especiais e plataformas para levar as pedras até a obra.
A luz do sol, refletindo nas pedras de revestimento, transformava a pirâmide em um farol deslumbrante no deserto. Infelizmente, essa cobertura quase desapareceu completamente. Antes, essa cobertura tornava a pirâmide verdadeiramente inesquecível. A tecnologia de construção ainda gera debates entre cientistas e pesquisadores. Alguns supõem que os blocos eram levantados usando rampas retas, que eram alongadas à medida que a pirâmide era construída. Outros acreditam em rampas em espiral ou sistemas complexos de alavancas. Independentemente do método, a construção da pirâmide foi uma verdadeira maravilha da engenharia que impressiona até hoje. No entanto, a pirâmide não era apenas um projeto de engenharia, mas também tinha um profundo significado espiritual para os antigos egípcios. O faraó Quéops se considerava um intermediário divino entre a terra e o céu, e a pirâmide era seu túmulo eterno, o centro de seu mundo pós-vida. A câmara, esculpida em granito, ficava profundamente dentro da pirâmide. Ela era protegida por sistemas complexos de passagens e tampas maciças de pedra para evitar saqueadores. Os trabalhadores egípcios que construíram a pirâmide tinham grande força para o trabalho pesado. Escavações recentes mostraram que muitos eram artesãos qualificados e não escravos. Quando se trata da construção da Grande Pirâmide de Quéops, surge a questão de como os antigos egípcios criaram uma estrutura tão grandiosa sem tecnologias modernas. A resposta está nas incríveis conquistas técnicas dos egípcios que estavam à frente de seu tempo. Especialmente impressiona a precisão do projeto da pirâmide e a orientação de seus lados em relação aos pontos cardeais. A base da pirâmide foi nivelada com uma diferença mínima de altura para criar uma fundação plana. Os mestres usaram a técnica de nivelamento com água para garantir estabilidade. A construção exigia cálculos precisos e organização. Os egípcios usavam habilmente rampas para levantar blocos pesados a grandes alturas durante a edificação da pirâmide. Uma das tecnologias eram as rampas em espiral, que reduziam o ângulo de inclinação e distribuíam os esforços, facilitando a elevação de pedras maciças. Rampas são estruturas inclinadas pelas quais os egípcios levantavam blocos de pedra. Imagine um longo escorregador oco pelo qual puxavam a pedra para cima. Os blocos de pedra eram colocados em trenós, e os trabalhadores puxavam pela superfície da rampa. Os trenós deslizavam, facilitando o transporte das pedras pesadas. A areia sob os blocos era inicialmente molhada, facilitando o trabalho. À medida que a pirâmide era construída, a rampa era alongada ou uma nova era construída para elevar as pedras. As rampas podiam ser retas, levando a um lado da pirâmide, ou em espiral, envolvendo-a. Elas permitiam elevar as pedras gradualmente, sem uma inclinação muito íngreme. Ao atingir a altura necessária, o bloco era colocado na estrutura da pirâmide. Era um sistema incrivelmente trabalhoso, mas eficaz, de construção sem guindastes modernos. Essas soluções de engenharia permitiram erguer blocos maciços a mais de 140 metros de altura, demonstrando o alto nível de habilidade dos antigos egípcios. Um destaque especial merece o trabalho com granito, uma pedra densa e pesada, que era transportada e trabalhada até a perfeição com ferramentas de cobre, areia e água. A tecnologia de processamento do granito era incrivelmente trabalhosa, mas permitia criar acabamentos de alta qualidade nos espaços internos da pirâmide, preservando sua beleza e durabilidade. Os antigos egípcios usavam um sistema de câmaras de descarga acima da câmara funerária para redistribuir a pressão dos blocos maciços de pedra. Esta solução de engenharia demonstrava um profundo entendimento da física e da estrutura dos edifícios, permitindo que a pirâmide mantivesse sua resistência por séculos. A Grande Pirâmide de Quéops impressiona não apenas por suas dimensões e conquistas de engenharia, mas também está envolta em muitos mitos e mistérios. Essas histórias não são apenas ficção, refletem a sede da humanidade de desvendar os segredos do passado e tocar a grandeza das civilizações antigas. Um dos mitos mais populares é a suposição de mecanismos secretos e câmaras ocultas dentro da pirâmide, que até hoje intrigam as mentes dos pesquisadores. A pirâmide de Quéops não é apenas um túmulo, mas um dispositivo com uma força energética especial. Alguns acreditam que sua forma e orientação têm um significado importante. Em suas proporções, encontra-se a seção áurea, uma harmonia matemática presente na natureza e na arquitetura. Isso dá motivos para pensar em conhecimentos antigos.
Essas coincidências geram hipóteses de que os antigos egípcios possuíam conhecimentos perdidos, inacessíveis para nós hoje em dia. O mistério permanece aberto. Permanece um mistério a ausência de pinturas tradicionais e baixos relevos dentro da pirâmide. Não há deuses, nem cenas da vida após a morte, nem orações ao faraó. Essa ausência levanta muitas questões. Talvez a pirâmide tivesse um propósito ritual especial, ou a decoração interna simplesmente não foi concluída. Existem também mitos de que a pirâmide poderia ter sido construída por representantes de uma civilização extraterrestre. Os adeptos dessa ideia apontam para a precisão do encaixe dos blocos. A massa das pedras e a complexidade do seu transporte impressionam. No entanto, essa teoria não é confirmada por fatos científicos, permanecendo apenas uma hipótese. No século XIX, o engenheiro britânico Worth Wise descobriu câmaras de descarga acima da câmara funerária. Elas redistribuem o peso das pedras. Essas câmaras evitam o colapso da estrutura, demonstrando a habilidade de engenharia dos antigos construtores. As tecnologias modernas permitem estudar a pirâmide mais profundamente, revelando novos mistérios e confirmando a grandeza de seus criadores. A varredura por mineração detectou novas cavidades dentro da pirâmide, incluindo uma enorme sala acima da grande galeria. Os cientistas ainda discutem sobre sua verdadeira função e propósito. Existem muitas suposições sobre se essa sala era uma câmara de descarga, um compartimento secreto ou algo completamente diferente. Lendas a cercam, assim como os tesouros de Quéops. Os antigos acreditavam que o faraó Quéops foi enterrado com uma enorme riqueza: ouro, pedras preciosas e artefatos raros, mas nenhum tesouro foi encontrado. A pirâmide provavelmente foi saqueada ainda na antiguidade. No entanto, há quem acredite que câmaras secretas com tesouros ainda não foram encontradas e aguardam sua descoberta. A relação da pirâmide com a astronomia é um dos grandes mistérios. Alguns pesquisadores afirmam que as 3 pirâmides de Gizé estão alinhadas conforme o cinturão da constelação de Órion. Isso é confirmado por pesquisas que mostram que os antigos egípcios dedicavam grande atenção à astronomia e aos corpos celestes. As chaminés de ventilação dentro da pirâmide são orientadas para estrelas como Sírius e Altair, o que reforça a sensação de sua conexão com o cosmos e os céus. Muitos mistérios da pirâmide estão ligados à personalidade do faraó Quéops. Historiadores discutem se ele foi um déspota ou um líder sábio que inspirou o povo. Uma das lendas mais fascinantes diz que a Grande Pirâmide guarda segredos escondidos em suas profundezas, possivelmente até textos antigos e conhecimentos. Esses mistérios ainda permanecem não resolvidos, e os pesquisadores continuam buscando respostas nos enigmas do maior monumento do Egito. Artefatos revelam conhecimentos perdidos de civilizações antigas. A pirâmide de Quéops não é apenas a maior realização arquitetônica, mas também um símbolo da busca pelo desconhecido. Cada nova descoberta ao redor da pirâmide abre ainda mais perguntas, tornando-a um enigma eterno. Ela continua a inspirar pesquisadores com seus mistérios e maravilhas de engenharia. Após os enigmas da pirâmide de Quéops, nos transportamos para outro mundo, um oásis verde em meio às areias da antiga Babilônia. Os jardins suspensos da Semíramis são a segunda das 7 maravilhas do mundo. Os jardins suspensos tornaram-se símbolo do sonho humano de harmonia entre natureza e arquitetura. No entanto, a questão permanece: eles foram realidade ou apenas uma lenda? Os jardins eram descritos como uma construção grandiosa com cascatas de terraços, flores, árvores e arbustos, criando a ilusão de plantas e flores suspensas no ar. Segundo as tradições, os jardins foram construídos pelo rei Nabucodonosor II no século VI a.C. Os jardins deveriam embelezar o palácio e simbolizar seu poder. Os jardins simbolizavam o poder do rei que subjugava a natureza à sua vontade. No entanto, a primeira dúvida surge pela ausência de menções aos jardins nos textos da época. As crônicas do período de Nabucodonosor descrevem detalhadamente a construção de palácios e templos, mas em nenhum lugar mencionam os jardins maravilhosos. Isso levanta questões sobre sua existência. As primeiras descrições dos jardins apareceram apenas alguns séculos depois nos trabalhos de autores antigos, Estrabão e Diodoro da Sicília. Eles podem ter se baseado em lendas ou erros. Assim, os jardins suspensos permanecem um mistério.
ou uma grandiosa maravilha arquitetônica, ou fruto da imaginação e das tradições orais transmitidas por séculos. A questão de como um sistema complexo de irrigação poderia ter sido criado em condições desérticas permanece em aberto. As lendas falam de um mecanismo semelhante ao parafuso de Arquimedes. Esse mecanismo deveria fornecer água constantemente para enormes terraços preenchidos com plantas, o que exigia um alto nível de conhecimento em hidráulica e engenharia. No entanto, ainda não foram encontradas provas da existência de tal dispositivo na Babilônia. Uma hipótese alternativa transfere os jardins para Nínive, capital do Império Assírio. Os historiadores acreditam que o criador dos jardins poderia ter sido o rei assírio Senaqueribe, conhecido por suas conquistas em engenharia e construção de sistemas complexos de abastecimento de água. Em Nínive, de fato, foram encontrados vestígios de um sistema complexo de canais e aquedutos que poderiam garantir a irrigação dos jardins, tornando essa versão mais plausível. Permanece enigmática a origem do nome dos jardins de Semíramis, em cuja homenagem são chamados. Essa figura é mais mitológica do que histórica. A imagem de Semíramis personifica força, beleza e sabedoria, mas não há evidências reais de sua existência. Vamos aprender mais sobre a própria Semíramis, cuja figura está cercada de mitos e mistérios, permanecendo uma das mulheres mais fascinantes da antiguidade. Semíramis, ou Ramat, como era chamada, permanece uma personalidade enigmática, cuja imagem inspira muitas lendas e relatos históricos. Na Assíria, existiu uma figura histórica real, esposa do rei Shamshi-Adad Fento, que governou no século IX a.C. Após a morte do marido, tornou-se regente de seu filho. A regência sobre seu filho Adad-Nirari II permitiu-lhe governar temporariamente um dos impérios mais poderosos da época, tornando-a única em seu tempo. As mulheres naquela época raramente desempenhavam um papel ativo na política. Seu governo destacou-se em meio à condição geral das mulheres nos antigos reinos. A história de sua vida não se limita a fatos secos. Historiadores gregos e romanos, como Diodoro Sículo e Heródoto, transformaram Semíramis em uma figura quase mítica. Em suas descrições, ela apareceu como uma mulher sábia, poderosa e incrivelmente bela, cujas façanhas beiravam a lenda e o conto. Seu nome foi associado à fundação da Babilônia, à construção de muralhas, templos e palácios, destacando sua grandeza e influência na arquitetura e cultura. Muitos acreditavam que ela foi a inspiradora ou até mesmo a criadora dos Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo. Semíramis também era retratada como uma habilidosa comandante militar que expandia as fronteiras do império e comandava o exército com destreza. Segundo uma lenda, ela tentou conquistar a Índia, mas ao encontrar forte resistência, foi obrigada a recuar. Em outras histórias, destacava-se sua sabedoria e habilidade para encontrar soluções em situações difíceis, o que lhe permitia manter o poder em um mundo dominado por homens. As lendas sobre a origem de Semíramis acrescentam um ar de mistério a ela. De acordo com uma delas, ela era filha de... A deusa Derta abandonou sua filha recém-nascida ao destino. A menina foi encontrada por um pastor e depois notada e tomada como esposa por um rei. Esse enredo mítico provavelmente foi adicionado posteriormente para enfatizar sua origem divina e grandeza, criando uma imagem especial. Muitos feitos descritos nos textos antigos não são confirmados por dados históricos. Os historiadores acreditam que seu papel real foi mais modesto. Como regente, ela governou o estado durante um período de instabilidade, fortalecendo o poder de seu filho e mantendo a ordem em tempos difíceis. No entanto, seu nome se tornou um símbolo de força e liderança feminina, inspirando muitas gerações com seu exemplo. Semíramis tornou-se uma figura coletiva, incorporando traços de várias mulheres influentes e governantes da antiguidade. Ela permanece uma lenda, personificando beleza, sabedoria e poder, apesar da exageração de suas conquistas. A lenda de Semíramis mostra como uma imagem pode superar a realidade e inspirar até os dias de hoje. Imagine como poderiam ter sido os jardins suspensos de Semíramis se eles realmente existissem, segundo descrições antigas. A descrição dos jardins inspira pesquisadores e artistas a criar imagens de um oásis verde da antiguidade. Uma estrutura maciça em vários níveis, feita de tijolo ou pedra com terraços sustentados por colunas e arcos.
Plantas e flores eram dispostas de modo que as cascatas de verde dos terraços superiores criassem a ilusão de fluxos descendentes. Os jardins suspensos eram terraços flutuantes no ar, conectados por escadas e caminhos inclinados. Isso permitia que moradores e visitantes do palácio passeassem entre a vegetação exuberante. O elemento central do jardim era um sistema complexo de abastecimento de água, descrito em textos antigos. O mecanismo levava a água do rio Eufrates ao topo da estrutura. Possivelmente era um mecanismo de pivô ou uma série de elevadores de água que elevavam a água até os terraços superiores, de onde ela escorria pelas cascatas e pequenos riachos. As plantas em cada nível e o som da água corrente criavam uma atmosfera de tranquilidade, preenchendo os jardins com sons da natureza e serenidade. Os jardins apresentavam um contraste vibrante com a paisagem desértica ao redor. A vegetação incluía árvores exóticas e flores de várias regiões. Entre as plantas, possivelmente havia romãs, ciprestes, palmeiras dátil, jasmim e rosas, que conferiam beleza e aroma ao ar. Para a resistência das construções, eram usados asfalto e tijolos queimados, característicos da arquitetura babilônica. Uma camada isolante de pedra e cana impregnada com resina evitava vazamentos de água, mantendo os terraços em bom estado. Os jardins eram cercados por muros palacianos, protegendo-os do sol escaldante e dos ventos do deserto. À noite, quando o sol se punha no horizonte, os jardins se enchiam de tons dourados do pôr do sol, tornando-os ainda mais majestosos e belos. Nos jardins havia fontes, estátuas e bancos para descanso, transformando o local em um verdadeiro paraíso para a elite governante. Todos os detalhes permanecem como reconstruções hipotéticas. As reconstruções permitem ver quão magnífico e surpreendente esse oásis poderia ter sido. Os jardins suspensos da Semiramis, se existiram, simbolizavam a maestria da engenharia. Esses jardins eram a personificação do sonho de harmonia entre a natureza e o gênio humano, combinando arte e engenharia em um conjunto único. Após a grandeza e os mistérios dos jardins suspensos, nos deslocamos para a Grécia, a terra da filosofia, da arte e da profunda devoção aos deuses. No coração desta civilização, na Sagrada Olímpia, encontrava-se uma das 7 maravilhas do mundo, a estátua de Zeus, símbolo da grandeza e do poder do deus. Zeus era o deus do trovão e dos relâmpagos, protetor da ordem e da justiça. Sua estátua tornou-se símbolo do poder absoluto. Olímpia, onde ficava o principal santuário de Zeus, tornou-se símbolo da unidade das polis gregas e local de realização dos Jogos Olímpicos. Os jogos eram realizados em homenagem a Zeus e serviam não apenas como competições esportivas, mas também para a unidade espiritual e cultural dos gregos. A estátua de Zeus, criada pelo famoso escultor Fídias por volta do ano 435 a.C., não era apenas uma obra de arte. Ela tornou-se símbolo do poder absoluto de Deus sobre o mundo. A altura da estátua era de cerca de 12 metros, tornando-a uma das maiores esculturas. Zeus foi representado em um trono, majestoso e imponente, refletindo todo o poder e a grandeza do Deus do Olimpo. Sua figura imponente simbolizava a grandeza e o poder. Em uma mão ele segurava uma estatueta de Nike, a deusa da vitória, simbolizando o triunfo. Na outra mão, ele segurava um cetro com uma águia, que simbolizava seu domínio sobre a terra e o céu. O trono era uma verdadeira obra-prima. O trono era decorado com marfim e pedras preciosas. Em sua superfície, Fídias representou cenas da mitologia grega, destacando a origem divina de Zeus. Essas cenas mostravam as vitórias de Zeus sobre o caos. Essa combinação de materiais e entalhes tornava a estátua incrivelmente impressionante e majestosa. A estátua não era apenas um objeto de adoração, mas também a personificação do ideal. Ela simbolizava a harmonia entre o humano e o divino. A arte refletia a grandeza dos deuses. A figura majestosa de Zeus inspirava temor e reverência, lembrando sua santidade. A estátua era um local de peregrinação, onde pessoas de toda a Grécia se reuniam para ver essa obra-prima de arte e fé. Ela inspirava, lembrava o poder e a unidade dos helenos, bem como a importância da religião em suas vidas. Para os antigos gregos, a estátua não era apenas a imagem de um deus, mas um símbolo de sua cultura, fé e busca pela perfeição. A criação da estátua de Zeus em Olímpia foi um dos projetos mais complexos e ambiciosos da antiguidade.
Ela demonstrava a incrível habilidade dos escultores gregos antigos. Fídias aplicou técnicas artísticas e de engenharia únicas. A estátua de Zeus não era apenas uma figura, mas uma imagem que inspirava reverência e lembrava o poder divino. A base da escultura era uma estrutura de madeira. Para fixar os materiais, foram usadas inserções e conexões especiais, tratadas com compostos resistentes à umidade para fortalecer a construção e garantir sua durabilidade. A estrutura era escondida sob camadas de ouro e marfim, criando reflexos e brilho que lembravam a pele humana para vivacidade e esplendor. A roupa de Zeus era feita de finíssimas folhas de ouro, simbolizando o brilho divino e a grandeza do Deus Supremo. Cada detalhe da armadura, sandálias e manto era adornado com pequenos ornamentos que realçavam a riqueza e o poder do Deus. Os ornamentos retratavam cenas de batalhas mitológicas entre deuses e titãs, destacando a natureza vitoriosa de Zeus e seu papel como governante supremo. O trono de Zeus era uma obra de arte independente, incrustada com pedras, com imagens esculpidas de criaturas mitológicas e símbolos de poder. No encosto e nos apoios de braço do trono, Fídias criou imagens esculpidas de águia e relâmpago, atributos do próprio Zeus. Cada entalhe não era apenas decorativo, mas contava uma história que ligava Zeus ao seu papel como Deus Supremo. Os detalhes da estátua enfatizavam sua grandeza. A luz que entrava pelas janelas iluminava a figura de Zeus, criando um efeito de brilho divino. A estatueta de Nike na mão de Zeus parecia tão fina e detalhada que era considerada uma obra de arte separada. O cetro na outra mão de Zeus era adornado com esmeraldas, ressaltando o poder e a natureza divina do Deus Supremo. A estátua parecia radiante como se estivesse viva. O efeito era intensificado pela luz refletida nas superfícies douradas e de marfim, criando uma atmosfera mística ao redor da obra de arte. A oficina de Fídias em Olímpia estava equipada com o que havia de mais moderno na época. Ali trabalhavam os melhores artesãos que trabalhavam metais, marfim e madeira. Os restos de moldes e ferramentas encontrados na oficina mostram o quão trabalhoso e preciso era o processo de criação da estátua de Zeus. A história da estátua de Zeus em Olímpia terminou tragicamente e permanece um mistério que os pesquisadores tentam desvendar até hoje. Esta obra-prima da arte antiga foi criada para exaltar o Deus Supremo dos antigos gregos e resistiu aos séculos de admiração. No final, a estátua desapareceu, deixando apenas memórias e lendas relacionadas à sua grandeza e beleza. Durante vários séculos, a estátua de Zeus adornou o templo em Olímpia, atraindo peregrinos de toda a Grécia e outras regiões do Mediterrâneo. Ela não era apenas um objeto religioso, mas também um símbolo da grandeza cultural da civilização grega antiga. No entanto, com o declínio dos Jogos Olímpicos e a proibição dos rituais pagãos no ano 394 d.C., o Templo de Zeus perdeu seu significado. Com o tempo, as estruturas do templo começaram a se deteriorar, deixando a estátua sem proteção adequada e sujeita a perigos. O destino da própria estátua ainda é objeto de discussões e suposições entre cientistas e historiadores. Acredita-se que no século V a.C., a estátua foi transferida para Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Lá, a estátua, segundo alguns dados, foi instalada em um dos templos importantes da cidade, mas não há informações precisas sobre isso. No palácio, a estátua de Zeus continuava a inspirar as pessoas com sua beleza e grandeza, simbolizando o poder e a glória dos tempos antigos. No ano 475, um grande incêndio ocorreu em Constantinopla, destruindo muitas construções e artefatos valiosos. Entre os bens perdidos, provavelmente estava a famosa estátua de Zeus, cujo desaparecimento permanece um mistério para os historiadores. Alguns pesquisadores acreditam que o incêndio em Constantinopla pode ter sido a causa da perda da estátua, destruindo-a definitivamente. Outros cientistas supõem que a estátua permaneceu em Olímpia e foi destruída por catástrofes naturais, como terremotos. Terremotos destruíram repetidamente o templo de Zeus e seus arredores, o que poderia ter causado danos ou a destruição da estátua. Se a estátua permaneceu no local, ela pode ter sido enterrada sob os escombros, escondendo-se dos olhos dos descendentes. Existe uma versão de que fanáticos cristãos na Antiguidade Tardia destruíram intencionalmente símbolos da religião pagã, incluindo a estátua.
O ouro e o marfim usados na criação da estátua poderiam ter sido fundidos novamente ou reciclados. Esses materiais preciosos podem ter contribuído para o desaparecimento da estátua, pois eram valorizados e reutilizados. Achados arqueológicos na oficina de Fídias permitem reconstruir detalhes da aparência da estátua e seus métodos de fabricação. No entanto, fragmentos físicos da própria estátua nunca foram encontrados, o que torna sua perda especialmente trágica. A estátua de Zeus é considerada uma das maiores perdas do patrimônio cultural da humanidade. Hoje só é possível ver as ruínas do templo de Zeus em Olímpia, que outrora abrigava essa grande escultura. A memória da estátua vive graças às descrições em textos antigos e às lembranças de viajantes antigos. Artistas contemporâneos criam reconstruções inspiradas em evidências históricas e achados arqueológicos. Assim, o legado de Zeus continua a inspirar as pessoas, apesar da perda da imagem física. A grandeza da estátua e sua história lembram a riqueza e complexidade das culturas antigas. A história da estátua de Zeus é uma história de perdas, mas também de um eterno esforço para preservar a memória e a beleza. Assim continua a conexão entre o passado e o presente, inspirando novas gerações a estudar história e arte. O desaparecimento da estátua tornou-se um símbolo de como até as maiores obras de arte podem ser perdidas pelo tempo, deixando apenas memórias e inspiração para as futuras gerações. Após a fama da estátua de Zeus em Olímpia e a sabedoria do Deus Supremo, nos transportamos para a Ásia Menor para conhecer outra maravilha do mundo, o Templo de Ártemis. Este grandioso templo foi dedicado à deusa da natureza, caça e fertilidade. Não era apenas um objeto religioso, mas a personificação da arte e da engenharia. O Templo de Ártemis tornou-se o centro da vida cultural e econômica do mundo antigo, simbolizando a grandeza e riqueza da cidade de Éfeso. O templo era considerado uma maravilha do mundo principalmente por suas dimensões. Construído no século VI a.C., foi o maior templo de sua época. Ele superava em tamanho até mesmo o famoso Partenon em Atenas, impressionando com suas enormes proporções e soluções arquitetônicas. O comprimento do templo ultrapassava 115 metros, a largura cerca de 50 metros, e a altura das colunas atingia 20 metros, criando uma aparência grandiosa. No total, o templo era sustentado por 127 colunas, dispostas em várias fileiras, criando a impressão de uma majestosa floresta de mármore. As colunas não serviam apenas de suporte, mas também simbolizavam a harmonia entre a natureza e a arte humana, unindo dois princípios. No entanto, não apenas as dimensões faziam o templo de Ártemis especial. Seu significado para a vida de Éfeso e de todo o mundo grego era enorme. Ártemis era uma das deusas mais veneradas do panteão grego, personificando a fertilidade, a proteção das mulheres e a harmonia. Éfeso era considerado uma cidade sagrada da natureza e o templo de Ártemis era o lugar onde a deusa manifestava seu poder e misericórdia, protegendo os habitantes e lhes dando esperança. Os habitantes acreditavam que Ártemis era sua guardiã e o templo tornou-se um centro de peregrinação de toda a Grécia e outras regiões, onde eram oferecidos presentes e homenagens à deusa. O templo de Ártemis não era apenas um centro religioso, mas também um símbolo cultural. Sua construção e manutenção refletiam a riqueza e o poder da cidade. Comerciantes, artesãos e viajantes convergiam para Éfeso, trazendo mercadorias, ideias e costumes, transformando o templo em um ponto de conexão cultural e centro internacional. A localização única do templo em terras pantanosas era simbólica, refletindo o domínio de Ártemis sobre a natureza, a terra e a água, enquanto o pântano protegia contra terremotos. As propriedades mitológicas do pântano confirmavam a importância do templo, e seu significado para os antigos estava na fé e na habilidade de engenharia incorporadas na construção. O templo de Ártemis simbolizava esperança, proteção e prosperidade. As pessoas vinham aqui não apenas para rituais, mas também para sentir o toque do divino. Grandioso em escala e impressionante em beleza, o templo encantava pela elegância das soluções arquitetônicas e permanecia como símbolo da grandeza do mundo antigo. Construtores e escultores aplicavam métodos inovadores e materiais refinados para criar um templo que se tornou símbolo da perfeição da arquitetura e arte da Grécia Antiga.
O templo era dedicado a Ártemis, uma das deusas mais veneradas do panteão grego, que personificava a natureza, a caça, a fertilidade e a proteção das mulheres. Ártemis ajudava no nascimento das crianças e protegia as jovens donzelas. Sua imagem de caçadora cercada por animais selvagens destacava sua conexão com a natureza. Em Éfeso, Ártemis era adorada como deusa da fertilidade e padroeira da cidade, associando-a à abundância e prosperidade da região. Esses aspectos do culto são refletidos na arquitetura e decoração do templo, construído no estilo jônico, conhecido por sua elegância e proporções. Colunas maciças com cerca de 20 metros de altura sustentavam o telhado e criavam uma sensação de leveza e harmonia em todo o templo. O templo contava com 127 colunas, cada uma coberta por entalhes com imagens de cenas mitológicas, padrões e símbolos relacionados a Ártemis. Algumas colunas eram tão ricamente decoradas que eram consideradas obras de arte por si mesmas, encantando os visitantes com sua maestria. A parte principal do templo foi construída em mármore, conferindo à estrutura um brilho ao sol e realçando sua grandeza e beleza. Para a criação de alguns detalhes foram usados materiais preciosos como ouro e marfim, destacando a riqueza e a majestade de Éfeso. Painéis entalhados que decoravam as paredes e pórticos retratavam cenas de mitos, adicionando ao templo um significado místico e cultural. Os baixos relevos relacionados a Ártemis, a caça e a natureza decoravam o templo e contavam histórias familiares a todos os visitantes. Eles criavam uma atmosfera de lugar sagrado e respeito à deusa. No centro do templo estava a estátua de Ártemis, uma verdadeira obra-prima feita de ouro e marfim. Suas vestes eram adornadas com imagens de animais e símbolos de fertilidade. Abelhas e cervos nas vestes destacavam a conexão da deusa com a natureza e seu papel como protetora dos seres vivos. A estátua tinha uma aparência solene e majestosa. Uma característica única do templo era o telhado, coberto por telhas de terracota e decorado com elementos escultóricos, atores e criaturas mitológicas nas bordas e no topo do telhado. As esculturas no telhado refletiam símbolos associados a Ártemis, enriquecendo a decoração do templo e reforçando sua imagem sagrada na paisagem. O templo foi construído para se integrar harmoniosamente à paisagem ao redor. Ele se erguia sobre uma base maciça de mármore, protegendo contra a umidade e o solo pantanoso. A base de mármore era decorada com entalhes e simbolizava a transição do mundo comum para o território sagrado dedicado à deusa Ártemis. O espaço interno do templo foi projetado para direcionar o olhar dos visitantes para a estátua de Ártemis, criando uma sensação de grandeza e triunfo espiritual. A luz penetrava no templo através de janelas altas nas paredes, iluminando a estátua e intensificando o efeito do espaço sagrado. O interior do templo era decorado com luxo. O piso era revestido de mármore e incrustado com pedras preciosas, criando um efeito de brilho misterioso emanando da própria estátua. Esta obra-prima da arquitetura antiga foi destruída várias vezes, mas sempre restaurada, refletindo a habilidade dos construtores e a devoção dos habitantes de Éfeso à sua deusa. A primeira grande tragédia ocorreu em 356 a.C., quando o templo foi incendiado por Heróstrato, danificando o telhado e a estátua de Ártemis. Este ato provocou a ira dos habitantes de Éfeso e de todo o mundo grego. O nome de Heróstrato foi amaldiçoado, e as tentativas de apagá-lo da história não tiveram sucesso. Em vez de deixar o templo em ruínas, os habitantes de Éfeso decidiram restaurá-lo com ainda mais luxo e esplendor do que antes. Graças às doações de toda a Grécia e ao apoio de Alexandre, o Grande, o templo foi restaurado com ornamentos requintados e uma construção aprimorada. Esta restauração tornou-se um símbolo de perseverança e fé, provando que a cultura e a religião podem superar grandes provações. No entanto, no século III a.C., Éfeso foi atacada pelos godos que saquearam a cidade e destruíram o templo. Este momento marcou uma virada na história do templo. Ele nunca mais foi restaurado em toda a sua grandiosidade e gradualmente entrou em declínio. A influência do cristianismo na região aumentava gradualmente e o culto a Ártemis começou a desaparecer. Os restos do templo foram usados como material de construção para novos edifícios, incluindo igrejas. Entre as novas construções estava a famosa Catedral de Santa Sofia em Constantinopla.
O templo de Ártemis foi finalmente destruído por cataclismos naturais e terremotos. No século VI da nossa era, o local onde outrora esteve uma das maravilhas do mundo transformou-se em ruínas abandonadas, esquecidas e destruídas pelo tempo. Apesar da destruição, a memória do templo de Ártemis viveu em textos antigos e lendas, preservando seu significado para as gerações futuras e historiadores. No século XX, arqueólogos começaram escavações em Éfeso, descobrindo restos da fundação do templo, colunas e ornamentos, o que ajudou a restaurar a ideia de sua grandiosidade. Hoje, o local do templo de Ártemis em Éfeso atrai viajantes de todo o mundo, representando uma importante zona arqueológica na Turquia. Do próprio templo restam apenas ruínas, mas os visitantes podem ver vestígios da fundação, algumas colunas restauradas e blocos de mármore da majestosa construção. Ao deixar a grandiosidade do templo de Ártemis, chegamos à cidade de Lina, na costa do Mar Egeu, o moderno Bodrum, na Turquia. Foi aqui que estava outra maravilha do mundo, o majestoso mausoléu, construído na antiguidade e que se tornou símbolo do gênio arquitetônico. A honra do rei Mausoleo e de sua esposa Artemísia está refletida no monumento que se tornou símbolo do amor eterno e das ambições dos governantes que desejavam deixar sua marca na história. No século a.C., os domínios de Mausoleo estavam sob a influência do Império Persa, mas ele era um governante praticamente independente, habilmente navegando entre as grandes potências. Mausoleo foi um político e estrategista notável que fortaleceu o poder, expandiu as fronteiras da Cária e transformou Halicarnasso em um próspero centro cultural e econômico. Uma das principais realizações de Mausoleo foi a transferência da capital da Cária para Halicarnasso, onde começou uma construção grandiosa, incluindo fortificações, palácios e o lendário mausoléu. Mausoleo era conhecido não apenas por sua atividade política, mas também pela relação estreita com sua esposa e irmã Artemísia, que era não só sua esposa, mas também sua igual no governo. Artemísia destacava-se pela inteligência, educação e desejo de fortalecer a grandeza da Cária, criando junto com Mausoleo um legado cultural que encantou contemporâneos e descendentes. Após a morte de Mausoleo, Artemísia ficou profundamente devastada, e para perpetuar sua memória e expressar seu amor, decidiu construir um grandioso mausoléu. Esse monumento deveria ser não apenas um local de sepultamento, mas também simbolizar a grandeza de Mausoleo e de todo o estado da Cária, preservando a memória por séculos. As lendas dizem que Artemísia colocou sua alma na construção, esforçando-se para fazer do mausoléu uma obra-prima da arte e da arquitetura que ainda inspira até hoje. Artemísia ficou tão profundamente triste com a perda do marido que carregava consigo uma parte dele. Talvez seja um exagero, mas isso mostra a profundidade de sua dor e devoção. Para a construção do mausoléu, Artemísia recrutou os melhores mestres e arquitetos de sua época, incluindo Sátira e Pifeu, além dos famosos escultores Spás e Ara. Ela pessoalmente controlava cada etapa da construção para garantir que o mausoléu fosse uma homenagem digna ao seu marido, demonstrando cuidado e atenção excepcionais. O mausoléu em Halicarnasso não era apenas um túmulo, mas um símbolo de amor, devoção e ambição, tornando-se a base para futuros marcos arquitetônicos. Essa construção eternizou o nome de Mausoleo na história, e Artemísia entrou para a história como a mulher que transformou sua dor na maior das artes. O mausoléu não era apenas o local de sepultamento do rei Mausoleo e de Artemísia, mas uma obra-prima arquitetônica excepcional, única em seu design. Seu design combinava elementos da arquitetura grega, córnea e persa, simbolizando a diversidade cultural da Cária e a conexão com diferentes civilizações. A altura do mausoléu era de cerca de 45 metros, tornando-o um dos edifícios mais altos de sua época. A base retangular maciça de mármore branco representava uma plataforma em degraus, simbolizando força e grandeza. A base criava uma fundação poderosa para toda a estrutura, sobre a qual se erguia um magnífico complexo arquitetônico. Fileiras de colunas no estilo jônico cercavam o túmulo. Havia 36 colunas ao todo, sustentando a leveza e a elegância da estrutura ao redor. Entre as colunas estavam painéis decorativos com baixos relevos. Eles retratavam cenas da mitologia e grandes feitos, destacando a grandeza divina de Mausoleo. A atenção especial era atraída pelo telhado piramidal do mausoléu.
Ele consistia em 20 camadas em degraus que convergiam para o topo, criando uma forma impressionante. O topo do telhado era coroado por uma estátua que representava uma carruagem com uma figura de mármore. Essa escultura simbolizava o triunfo e a grandeza de Mausoló. A carruagem, conduzida pelo próprio Mausoló, expressava seu poder e imortalidade, como se ele estivesse partindo para uma jornada eterna pelo mundo dos espíritos. A decoração escultórica do mausoléu merece admiração à parte. 4 escultores famosos decoravam o edifício de diferentes lados, criando cenas únicas. Essas cenas refletiam a vida de Mausoló e Artemísia, bem como seu legado cultural, mostrando batalhas de Amazonas, temas marítimos e cenas com deuses. Cada lado do mausoléu tinha um estilo único, refletindo a habilidade e individualidade dos artistas, o que tornava o edifício uma verdadeira obra de arte. As estátuas de Mausoló e Artemísia, feitas em tamanho natural, eram colocadas no topo do mausoléu, destacando seu papel como governantes dignos de adoração. Os detalhes das esculturas, incluindo as dobras das roupas e as expressões faciais, demonstravam habilidade excepcional e vivacidade nas imagens, transmitindo dinâmica e caráter. O mausoléu foi destruído há muito tempo, mas partes separadas dessa magnífica construção foram preservadas, dando uma ideia de sua antiga grandeza e beleza. Graças a essas descobertas arqueológicas, os cientistas podem compreender e estudar a história e o significado cultural desse grande monumento da antiguidade. Os historiadores podem entender como foi construída a tumba e avaliar a habilidade dos antigos arquitetos e escultores, estudando os fragmentos preservados e as escavações. Um dos fragmentos valiosos são partes das composições escultóricas encontradas nas escavações do século X e que estão guardadas no Museu Britânico em Londres. Entre elas, painéis em relevo com imagens de batalhas de Amazonas, cenas marítimas e criaturas míticas, demonstrando a habilidade artística da época. Esses detalhes revelam o contexto cultural do mausoléu, mostrando a representação do poder e da força do rei Mausoló e seu entorno. Eles também refletem a importância dos temas de guerra e heroísmo na época, que eram significativos para essa sociedade antiga. Fragmentos de colunas e detalhes arquitetônicos com vestígios preservados de pintura e entalhes têm um significado especial. Esses elementos confirmam que o mausoléu combinava vários estilos: grego, coríntio e persa. Por exemplo, os capitéis preservados da ordem jônica evidenciam a influência da arquitetura clássica grega. Alguns motivos decorativos indicam influência persa, destacando o status de Halicarnasso como um cruzamento cultural. Halicarnasso foi um ponto de encontro das tradições do Oriente e do Ocidente, o que se refletiu na arquitetura do mausoléu. Existem dados sobre o telhado piramidal do mausoléu. Parte das telhas foi encontrada e é considerada um elemento da cobertura. Esta parte demonstra a ambição de criar uma enorme pirâmide sobre a colunata, coroada por uma escultura de uma carruagem. A fonte de informação sobre o mausoléu também foram os testemunhos escritos de autores antigos, que complementam os dados arqueológicos. Figuras históricas como Vitrúvio e Plínio, o Velho, assim como cronistas e viajantes posteriores, deixaram descrições do mausoléu de Halicarnasso. Essas descrições, complementadas pelas descobertas arqueológicas, permitem reconstruir a aparência geral do mausoléu e entender seu significado para a vida em Halicarnasso. Os fragmentos e descrições reunidos formam uma imagem completa do mausoléu como uma obra-prima da arte e da engenharia dos antigos arquitetos e escultores. Essas informações ajudam a compreender o alto nível de habilidade e o impacto do túmulo no desenvolvimento da arquitetura na região do Mediterrâneo. O mausoléu tornou-se um monumento em memória do rei Mausoló e um testemunho da diversidade cultural e do gênio criativo do mundo antigo. Após Halicarnasso, vamos para a Ilha do Sol, Rhodes, onde estava uma das 7 maravilhas do mundo, o Colosso de Rhodes. O monumento de Rhodes glorificava o deus Sol Hélio e tornou-se um símbolo de coragem e força, inspirando os habitantes e todo o mundo antigo. Rhodes, localizado no coração do mar Egeu, era famoso por sua posição estratégica e poder marítimo. Após um longo cerco por Demétrio Liário, governante de Chipre, Rhodes defendeu sua cidade e tornou-se um símbolo de resistência. Demétrio foi derrotado e deixou para trás máquinas de cerco que se tornaram troféus dos vencedores.
Os habitantes de Rhodes decidiram perpetuar sua vitória e agradecer a Hélio, considerando-o o protetor da cidade. Os troféus restantes do cerco foram usados para criar monumentos comemorativos e símbolos da cidade. Foram vendidos e os fundos arrecadados foram destinados à criação do grandioso monumento do Colosso de Rhodes. Esta estátua deveria destacar a grandeza e independência de Rhodes, tornando-se uma mensagem para o mundo inteiro. O escultor Harris, segundo a lenda, dedicou 12 anos à construção do Colosso. A altura da estátua era de cerca de 33 metros, tornando-a uma das mais altas do mundo antigo. O Colosso representava o deus Sol Hélio em uma pose orgulhosa. Seu rosto estava voltado para o mar, e a cabeça era adornada com uma coroa de raios solares, simbolizando o brilho divino. Em uma mão, Hélio segurava uma tocha, indicando o caminho para os navegadores. Sua aparência inspirava respeito e confiança na proteção da ilha contra quaisquer perigos. Existe um mito de que o Colosso ficava na entrada do porto e os navios passavam entre suas pernas. Embora isso seja mais uma invenção artística, destaca a grandiosidade e a lendária estátua. Na verdade, o Colosso provavelmente estava localizado em terra firme próximo ao porto, para que pudesse ser visto de longe como um símbolo de proteção e prosperidade da ilha. A construção do Colosso de Rhodes tornou-se um símbolo de vitória. Não apenas pelo tamanho, mas também pelo profundo simbolismo investido neste monumento pelos habitantes de Rhodes. O Colosso não era apenas um monumento a Hélio, mas um símbolo de unidade, orgulho e poder da cidade, que conseguiu resistir a inimigos fortes e provações. O processo de construção do Colosso foi um ato de triunfo coletivo, no qual todas as camadas da sociedade participaram, desde a venda de troféus até o trabalho direto na construção. Os cidadãos não apenas construíram a estátua, eles criaram um símbolo de resistência e independência, que deveria ser conhecido por todos os habitantes de Rhodes. Cada contribuição para a construção reforçava o sentimento de comunidade e apoio mútuo entre os moradores, unindo-os em uma causa comum. A ideia de criar o Colosso como uma oferenda a Hélio personificava a fé do povo de Rhodes na justiça divina e na proteção. Os habitantes acreditavam que sua vitória e a própria estátua lembravam que até os inimigos mais poderosos podem ser derrotados com determinação e fé. A localização do Colosso foi escolhida para receber os navios que chegavam a Rhodes, impressionando visitantes e comerciantes. Este lugar destacava o status de Rhodes como um centro de poder e comércio no Mediterrâneo, afirmando a indomabilidade da cidade. A estátua literalmente olhava para o mar, recebendo os viajantes e deixando claro que Rhodes era uma cidade impossível de conquistar. Apesar do simbolismo de triunfo e poder, o destino do Colosso foi trágico devido a um terremoto devastador. Por volta do ano 2866 a.C., um forte terremoto sacudiu a ilha de Rhodes, destruindo o Colosso. Com cerca de 33 metros de altura, o Colosso de Rhodes não resistiu aos fortes tremores e desabou, espalhando grandes fragmentos pela ilha. Apesar da destruição, o Colosso continuava a impressionar quem o via. Plínio, o Velho, escreveu sobre muitos viajantes que iam a Rhodes para ver essa estátua gigante. Após o terremoto, os habitantes de Rhodes consultaram o oráculo de Delfos para obter conselho. O oráculo recomendou deixar a estátua destruída, explicando que era a vontade dos deuses. Os rodenses obedeceram à profecia. Os restos do Colosso permaneceram no local por muitos séculos, tornando-se um símbolo do destino e de um sinal divino. Os fragmentos da estátua ficaram no chão até o século VI d.C., quando os conquistadores árabes tomaram Rhodes e desmontaram os restos para obter metal. Segundo a lenda, foram necessários 900 camelos para transportar os destroços. Essa história inspirou muitos e simbolizou coragem e unidade. O Colosso de Rhodes tornou-se o arquétipo das estátuas grandiosas, inspirando a criação de muitas esculturas, incluindo a famosa Estátua da Liberdade em Nova York. Após o símbolo de força e unidade de Rhodes, seguimos para o Egito, onde na ilha de Faros se erguia o Farol de Alexandria, uma das maravilhas do mundo. O Farol de Alexandria era famoso não apenas pela habilidade na construção, mas também por sua enorme importância prática, servindo como ponto de referência para os navegadores. Uma das mais importantes construções de navegação do mundo antigo foi o Farol de Alexandria,
construído por volta do primeiro século a.C. durante o reinado de Ptolomeu II Filadelfo. Este farol ficava em um dos maiores centros comerciais e culturais do Mediterrâneo, a cidade de Alexandria, fundada por Alexandre, o Grande. A cidade rapidamente se tornou um importante centro de comércio internacional. Seu porto era protegido pela ilha de Faros, recebendo navios de todo o mundo conhecido. Mas as rochas submersas e as águas rasas tornavam a entrada do porto perigosa. Por isso, a necessidade do farol foi ditada pelo desejo de garantir a segurança dos marinheiros. O farol reforçava o status de Alexandria como principal porto marítimo e tornou-se um símbolo do progresso técnico e das ambições da era helenística. Sua altura superava todas as construções altas de sua época, sendo o primeiro farol de tal escala e construção. Segundo a lenda, o farol podia ser visto a até 100 quilômetros de distância, refletindo os raios solares com um espelho metálico. À noite, no topo do farol, ardia uma enorme fogueira, mantida por serviços especiais para ajudar os marinheiros. O farol era uma estrela guia que salvava os marinheiros dos perigos. Muitos autores antigos admiravam seu funcionamento. Descreviam como o farol ajudava os navios a chegarem com segurança ao porto, mesmo em tempo tempestuoso. O farol tinha importância não só para os navegadores, mas também fortalecia o papel de Alexandria como centro de comércio, cultura e ciência. Sua luz parecia dizer a cada um que se aproximava da cidade: "Você chegou ao centro do mundo." O farol de Alexandria também simbolizava o poder e a grandeza dos governantes, fortalecendo seu prestígio e influência. A riqueza dos governantes. Ptolomeus provava sua capacidade de combinar conquistas de engenharia com a ambição de se tornar líderes do mundo helenístico. Alexandria atraía não apenas comerciantes. Cientistas, viajantes e artistas admiravam a grandeza do farol de Alexandria. Ele não era apenas uma conquista de engenharia, mas uma obra-prima da arquitetura e tecnologia. O farol influenciou o desenvolvimento da construção ao longo dos séculos. Sua estrutura combinava soluções inovadoras que permitiam cumprir sua função principal e resistir ao teste do tempo. O farol foi construído com grandes blocos de calcário claro, o que o tornava visível mesmo a grandes distâncias. Os blocos eram unidos por grampos de chumbo para maior resistência. Esta solução proporcionava resistência a terremotos, permitindo que os blocos se movessem ligeiramente durante os tremores, evitando a destruição. Uma solução de engenharia avançada para sua época. A estrutura do farol é dividida em 3 níveis. A parte inferior é uma fundação quadrada maciça, que garante a estabilidade de toda a construção. O nível médio é uma torre octogonal que reduz a resistência ao vento e distribui uniformemente a carga. O nível superior é uma torre cilíndrica, a mais leve, terminando em uma plataforma com fogo aceso. A solução de 3 níveis conferia ao farol uma elegância visual e garantia estabilidade, resistindo ao teste do tempo e da natureza. Uma das características tecnológicas mais surpreendentes do farol era o espelho usado para refletir a luz solar. Esse espelho tinha uma superfície metálica polida. Com esse espelho, era possível direcionar os raios de luz a grandes distâncias, melhorando significativamente a visibilidade do farol durante o dia. À noite, no topo do farol, acendia-se uma grande fogueira, cuja luz era intensificada pelo mesmo espelho, tornando o farol visível de longe. Este foi um dos primeiros exemplos de uso da tecnologia de reflexão na arquitetura, tornando o farol não apenas útil, mas também uma estrutura tecnologicamente avançada. A durabilidade do farol é explicada não apenas pela qualidade dos materiais e pelo design cuidadoso, mas também pelo seu significado simbólico para os governantes ptolomaicos. O farol não era apenas uma estrutura funcional, mas um símbolo de poder e habilidade. Por isso, a construção foi realizada com o uso das melhores tecnologias e recursos da época. No entanto, mesmo as melhores tecnologias não podiam proteger completamente o farol das forças destrutivas da natureza, como os terremotos. O farol de Alexandria permaneceu por vários séculos, servindo como um ponto de referência para a navegação e um símbolo cultural para marinheiros e habitantes da região. No entanto, uma série de fortes terremotos, especialmente nos anos 956, 1313 e 1332, causaram danos irreparáveis a ele. As ruínas do farol de Alexandria foram usadas para construir uma fortaleza, que permanece no local até hoje. O farol, que se erguia na ilha de Foros,
teve uma enorme influência no desenvolvimento dos faróis como estruturas de navegação nas épocas seguintes. Sua construção inovadora e escala estabeleceram padrões para a criação de faróis no futuro, tornando-se um exemplo de conquistas de engenharia. O farol de Alexandria não foi apenas uma maravilha do mundo antigo, mas também um símbolo de maestria em engenharia, inspirando gerações. O farol de Alexandria estabeleceu o conceito do farol como uma estrutura multifuncional. Ele não era apenas um ponto de referência para navegadores, mas também um símbolo de poder, força e grandeza cultural. Essa ideia combinava utilidade prática com estética e simbolismo. Ela se refletiu nos faróis construídos após sua criação, mesmo séculos depois. Os faróis não apenas iluminavam o caminho, mas também se tornavam marcos arquitetônicos, destacando o status das cidades portuárias e sua importância no mundo. O farol de Alexandria teve uma influência especial nos aspectos tecnológicos. Sua estrutura em vários níveis incluía uma base maciça para suportes e garantia estabilidade. A construção de 3 níveis proporcionava resistência ao vento e terremotos, além de facilitar a manutenção do fogo, um protótipo importante para faróis da Europa e Ásia. A tecnologia de uso de espelhos para refletir a luz era menos eficiente que os sistemas modernos, mas o princípio da luz direcionada tornou-se a base para o desenvolvimento da óptica na navegação. Faróis modernos utilizam lentes de Fresnel e sistemas ópticos complexos, mas a ideia de melhorar a visibilidade dos navegadores começou justamente com o farol de Alexandria. O papel simbólico do farol como luz na escuridão foi herdado dos faróis de Alexandria e Foros. Eles se tornaram símbolos de esperança e superação dos perigos. Para os navegadores, o farol tornou-se não apenas um ponto de referência salvador, mas também um símbolo de aproximação ao lar, inspirando muitas construções modernas. Muitos faróis modernos foram inspirados na lenda do farol de Alexandria, incluindo obras arquitetônicas famosas ao redor do mundo. A Torre de Hércules na Espanha e a Estátua da Liberdade em Nova York servem como faróis e símbolos de grandeza e liberdade, unindo importância histórica e cultural. Vamos considerar o destino das 7 maravilhas do mundo. Por que a maioria delas não sobreviveu? A resposta é ao mesmo tempo simples e complexa, relacionada a muitos fatores e circunstâncias. A sua destruição foi influenciada por desastres naturais e pela negligência humana. Esses fatores juntos desempenharam um papel crucial na perda das majestosas construções. Imagine esses edifícios grandiosos, erguidos com tecnologias que os protegiam da destruição e a habilidade dos arquitetos e construtores que usaram pedra, madeira e mármore. No entanto, mesmo os materiais mais resistentes não conseguiram resistir ao tempo e à força dos desastres naturais que destruíam essas construções. Por exemplo, o mausoléu de Halicarnasso permaneceu por várias centenas de anos, mas foi destruído por terremotos e desapareceu da face da terra. O Colosso de Rhodes também caiu sob os golpes dos terremotos, mesmo as construções mais fortes se quebravam sob o peso de seu próprio corpo. A atividade humana também contribuiu para as perdas. O farol de Alexandria, que se erguia sobre o mar Mediterrâneo, foi parcialmente destruído por terremotos. No entanto, o farol foi finalmente desmontado pelas pessoas, que usaram suas pedras para construir outros edifícios e fortificações. Destino semelhante ocorreu a outras maravilhas do mundo. Algumas morreram em guerras, outras foram reutilizadas e algumas simplesmente foram esquecidas. A perda mais dramática é considerada a Biblioteca de Alexandria. Embora não faça parte das 7 maravilhas, simboliza a mesma dor da perda. A biblioteca foi destruída por um incêndio criminoso, uma tentativa de entrar para a história através da destruição, assim como o Colosso de Rhodes e o Templo de Ártemis em Éfeso. As antigas maravilhas desapareceram com o tempo ou perderam seu significado. As pirâmides egípcias sobreviveram porque eram maciças e construídas com tecnologias únicas para sua época. As outras maravilhas, sendo mais delicadas, eram vulneráveis. Elas foram construídas não para a eternidade, mas para impressionar os contemporâneos e simbolizar as conquistas humanas. Essas construções deixaram uma marca na história. Ainda as lembramos como símbolos de ambição, genialidade e busca pelo belo na cultura humana.
O destino das maravilhas lembra que mesmo grandes conquistas são temporárias, mas a memória delas pode viver para sempre se for preservada e transmitida às novas gerações. A restauração e os análogos modernos das Sete Maravilhas são uma tentativa não só de preservar a memória dos antigos mestres, mas também de se inspirar neles para criar o novo. Os originais foram perdidos, exceto as pirâmides de Gizé, mas sua grandeza serve como fonte de inspiração para criadores em todo o mundo na arquitetura, arte e engenharia. Na Turquia, arqueólogos e arquitetos tentam restaurar o templo de Ártemis em Éfeso. Atualmente ele existe apenas em forma de colunas e ruínas, mas a reconstrução continua. A reconstrução completa do templo é improvável, mas as tecnologias modernas permitem aproximar-se da restauração de sua antiga grandeza e significado cultural. Fazer 3 modelos detalhados que transmitam a elegância da antiga maravilha é outra tentativa de reviver a lendária construção, inspirando gerações de engenheiros e arquitetos. Diversos projetos foram propostos ao longo da história para construir uma nova estátua gigante, simbolizando o poder e a habilidade das mãos humanas, considerando tecnologias modernas e sustentabilidade. Os engenheiros propuseram projetos com maior resistência sísmica para que a nova estrutura pudesse suportar terremotos e outros cataclismos naturais. O farol de Alexandria, que inspira muitos, encontra equivalentes modernos na arquitetura, combinando herança histórica e inovação. Alguns historiadores e arquitetos sonham em restaurar o farol em escala total para que ele volte a ser um símbolo da navegação marítima e da habilidade humana. No Egito, discutiu-se a ideia de criar um farol moderno baseado no design original, mas com a aplicação das mais recentes tecnologias e materiais. Além da restauração direta, são criadas novas maravilhas do mundo que prestam homenagem às antigas civilizações e suas aspirações. Por exemplo, Dubai, com suas ambições arquitetônicas, lembra as culturas antigas que buscavam criar o impossível e o grandioso. O Burj Khalifa, uma torre majestosa como um colosso moderno, ergue-se sobre a cidade demonstrando o poder da tecnologia e da vontade humana. A harmonia entre natureza e arte se manifesta em jardins verticais, como em Singapura, e no famoso Jardim no Telhado em Milão. Esses jardins modernos mostram como os antigos sonhos do paraíso na Terra se refletem em nossa época e tecnologias. O destino das Sete Maravilhas lembra que a inspiração humana é eterna e inseparavelmente ligada à história e ao sonho de grandes feitos. Não podemos voltar ao passado, mas novos projetos não são apenas uma homenagem à memória, mas também um lembrete da continuação do sonho humano.